A paz, amados. É bom o culto de quinta-feira, né? Que uns têm salmos, hinos, outros têm uma palavra. E eu queria falar algo que falou muito ao meu coração essa semana. Eu estou lendo a Bíblia 3 vezes no mesmo dia. E eu vou explicar. Glória a Deus por isso, né? Então eu tenho 3 planos de leitura, né? Porque na minha leitura eu estou no 7º mês, mas eu estou lendo com 2 adolescentes e com elas eu estou só no 2º mês. E esse momento que eu tenho para fazer essa leitura, então eu começo já um pouquinho antes de ler com elas, eu faço a minha, é meu momento precioso com Deus, né? Mas eu não sei quantos já tiveram esse sentimento ao ler a palavra de Deus. Quando eu leio um livro, eu entro no livro, eu vivo o livro, vivo aquilo. Então, se alguém vier falar comigo, é capaz de eu levar até um susto, porque eu não estou nem sabendo o que está acontecendo ao redor. Com a Bíblia não é diferente comigo. Quando eu estou lendo a Bíblia, era como se eu estivesse ali, com Jesus, falando com os discípulos, eu vendo a cena, vivendo aquela cena e tentando, às vezes, até adivinhar qual era aquele sentimento que eles estavam tendo naquela leitura. E essa semana, quando eu estava lendo com as meninas, ainda bem que é por telefone, porque assim elas não podem ver minha cara, né? Porque quase eu não consigo ler. Eu comecei a sentir tão forte aquelas palavras que Jesus estava falando ali, era como se ele estivesse falando ali do meu ladinho mesmo. Eu estava no telefone, mas ele estava falando. E eu queria ler para vocês. É só a leitura. Trocando de óculos. Enquanto o senhor não cura, né, pastor? A gente usa 2. João 14. Então, tentem viver o que Jesus falou para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crês em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele,
e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e a paz, que é aquilo que nós precisamos para o nosso coração. Amém? E um desafio, tenta essa experiência de ler a palavra de Deus junto com outra pessoa. É muito gostoso. A gente compartilha experiências realmente gratificantes. E mesmo sozinho a gente também compartilha, amém? A paz do Senhor, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, está em 2 Pedro. É uma epístola, né? Então, no capítulo 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo, ele se identifica, primeiramente, pelo nome ao qual o Senhor o chamou. Jesus, quando viu a Simão, ele disse: Simão, a partir de hoje você é Simão Pedro, né? Simão Cefas, e quer dizer Pedro. Então ele se identifica como servo e como apóstolo de Jesus Cristo. E ele fala: aos que conosco obtiveram a fé. Então, aqueles que compartilham da mesma fé que ele estava escrevendo para esses. Uma fé que é igualmente preciosa. Então, a fé que nós compartilhamos com os nossos irmãos em Cristo é igualmente preciosa. A fé de um irmão não é mais valiosa do que a fé do outro irmão. A fé, a minha fé, a fé de todos os crentes em Cristo são igualmente valiosas, são igualmente preciosas. E essa fé, ela é na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele continua no versículo 2: a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, que é o nosso Senhor. Então, essa fé na justiça de Deus, ela tem esses alicerces, que é a graça e a paz. E a graça e a paz, elas podem aumentar, elas podem ser multiplicadas sobre as nossas vidas. Como? Quando nós progredimos no conhecimento do nosso Deus e de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quanto mais nós prosperamos no conhecimento do nosso Deus, quanto mais nós avançamos nessa miraculosa sabedoria de Deus, em conhecê-lo, em buscá-lo, mais aumenta a graça e a paz de Deus sobre as nossas vidas. Continuando. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à fé e à piedade.
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele está falando aqui que pelo divino poder que está sobre as nossas vidas, ele tem nos doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. É como se o Senhor, pelo seu poder, ele nos dá a capacidade, ele nos dá as ferramentas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, quanto mais nós avançamos em direção ao Senhor, ao conhecimento de Deus, o poder de Deus, ele nos conduz à vida e à piedade de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória. Então, Deus nos chama, ele vem com o seu poder sobre as nossas vidas, ele derrama da sua graça, da sua paz sobre as nossas vidas, e ele nos conduz à vida e à piedade, para a sua glória, para a sua própria glória, não a nossa glória, mas a glória dele, para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais, então do que ele está falando aqui? Pelas quais a vida e a piedade. Então, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, essas coisas preciosas que têm sido nos doadas, essas promessas, essas bênçãos que Deus tem nos dado, é para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Então, nós não somos mais seres carnais, mas nós somos seres espirituais em Deus. E essas bênçãos, elas vão nos acompanhando. E nós vamos tomando não a forma do mundo, mas a forma da natureza divina de Deus, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então é um caminhar com Deus. Conforme nós vamos caminhando com Deus, nós vamos trilhando esse caminho, as corrupções do mundo, elas vão ficando para trás. É como se a gente fosse caminhando e o poder de Deus vai nos alimentando, vai nos fortalecendo, e aquelas bagagens velhas, aquelas coisas da corrupção do mundo, do pecado, elas vão ficando para trás. Por isso que Jesus fala, né, que aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós temos que seguir em frente, nós temos um alvo. Nós temos que olhar para esse alvo, que é o Senhor Jesus. Nós temos que caminhar em direção a Ele. A natureza divina vai tomando forma na nossa vida. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então, nós temos que ser diligentes. Nós temos que ser espertos, né? Diligentes. Nós não podemos titubear, né? Então, ele fala, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E com a virtude, o conhecimento. E com o conhecimento, o domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Então, há um crescimento, percebe? Que quando você vai andando na fé, conforme você vai andando na fé, que é a primeira coisa que ele fala, você vai ganhando virtude. Você anda em fé, você vê a virtude de Cristo se manifestando. Então, por exemplo, você vai orar com fé sobre alguma coisa e você vê se manifestar os sinais, as maravilhas, as bênçãos de Deus sobre aquilo que você está orando. Por quê? Porque quando nós oramos em nome de Jesus ao nosso Deus, Ele assim fará. Então, nós podemos ver a virtude de Jesus se manifestando através da fé. E aí, como você vê a virtude de Deus se manifestando através daquilo que você ora, o seu conhecimento de Deus vai aumentando. Porque você fala, olha, funciona. Né? Você prova a sua fé. Né? Quando você ora, você vê a virtude se manifestando e aí você conhece mais de Deus.
Então você fala, nossa, funciona, Deus está operando. E a gente começa a ver e o nosso conhecimento de Deus vai aumentando. E com isso, o domínio próprio. Porque você, quanto mais você conhece a Deus, mais também você vê o quão distante você está daquele que é um modelo. Então você passa a se dominar mais pelo Espírito. O poder de Deus está sobre a sua vida e você passa a ter domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Quando você anda no Espírito, você tem o fruto do Espírito e você olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus e você vê um modelo. E você vê que você está fora do modelo e você precisa se ajustar. Então, e com o domínio próprio, você vai perseverando, a sua esperança vai aumentando. Você persevera mais, você busca mais, porque você busca aquele modelo, atingir aquele modelo para pôr mais a fé em prática, para operar mais, para conhecer mais a Deus. E com a perseverança, a piedade. E a piedade, ela está relacionada com a fraternidade, com o amor com a compaixão pelas vidas. E tudo isso está em Cristo, porque quando Jesus caminhou, nós podemos ver através dos evangelhos toda essa graça, todas essas virtudes, tudo isso está em Cristo. E nós buscamos isso nas nossas vidas, quando nós somos desse povo aqui que Pedro está falando. Olha, vocês que têm essa fé, que é igual à minha, que é igual dos outros apóstolos, é a fé preciosa, valiosa. O poder de Deus está sobre as suas vidas. Aí no versículo 8 ele continua. Porque estas coisas, existindo em vós e vos aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente olha e a gente vê que nós estamos tão fora e a gente acaba ficando frustrado porque nós olhamos para as nossas vidas e nós falamos, puxa, eu queria dar frutos, eu queria ser frutífero, eu estou muito inativo, eu estou muito inoperante na obra do Senhor. E ele fala que estas coisas, se essas virtudes estão em nós, elas vão aumentando. E essas maravilhas de Deus, elas fazem com que nós não sejamos infrutuosos. E tudo começa pela fé. Esse é o princípio do caminho, é a fé. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos inativos e infrutuosos. Pelo contrário, Ele quer operar através das nossas vidas. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele derramou dessa fé, dessa graça sobre as nossas vidas. Para que nós sejamos frutíferos. Para que nós sejamos ativos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aquele, quanto menos coisa a gente faz, mais a gente se prende nas nossas próprias mazelas, nos nossos próprios problemas. Quando a gente põe a mão na massa e começa a fazer as coisas para o Senhor, Deus vai nos acrescentando dia a dia. Se nós não operamos nas coisas de Deus, nós somos infrutuosos, nós somos inativos e nós ficamos como cego, né? A palavra de Deus aqui diz que nós ficamos como cegos. No versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, nós temos que procurar diligentemente, cada vez mais, confirmar a vocação e a eleição que Deus tem para nós. Deus tem um chamado para as nossas vidas. Deus nos elegeu para que andemos nele, para que demos frutos, para que sejamos crentes operosos em obras. É para isso que Deus nos chamou. E Ele não quer que nós sejamos cegos, que nós fiquemos presos
nos nossos pecados de outrora, mas que a gente ande para frente. Versículo 11: pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem aqui, servo bom e fiel, entra na tua morada, entra na tua casa. Oh, que grande alegria eu tenho de receber meu servo, meu amado, aquele eu escolhi. Oh, você quer entrar na casa do Senhor carregando o que nas tuas mãos, meu irmão? Isso é para mim também, é para nós todos. O Senhor tem uma morada para nós. E o que você vai levar? Quais os frutos que você vai levar? Que cada um de nós possa levar as mãos cheias, coroas reluzentes, para depositar nos pés do Senhor quando nós chegarmos à nossa morada. Em nome de Jesus. Que cada um de nós sejamos servos fiéis, que caminhem nessas pegadas apostólicas aqui do apóstolo, que nós amemos a igreja, como Pedro amava a igreja. Que o Senhor possa suprir e que nós possamos compreender que nós somos chamados para sermos semelhantes a Ele. E que pelo Espírito de Deus, essas virtudes de Cristo, elas estão aqui em nós, elas estão aqui. Que você possa ferver em ver a prática e a operosidade do Espírito de Deus através de você e de cada um dos membros da Igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Então, aproveitar. Ó, eu vou compartilhar uma coisa que eu estava pensando em pregar no domingo. Mas eu tenho pensado em pregar tanta coisa aos domingos. Eu estou lendo a Bíblia, pai, está sendo uma coisa tão incrível. Não, está faltando eu sentar, quando eu leio a Bíblia, e ficar só rabiscando as coisas. Esse tempo eu não tenho. Eu leio algum texto que Deus usa para tocar meu coração, eu posto ali no grupo, mas isso já tem sido muito pouco, né? Mas eu queria compartilhar uma coisa muito enriquecedora, para mim, pelo menos, que está no livro de Ruth. Você achou que nunca ia ser uma pregação em Ruth, né? Uma vez eu vi uma semana, uma temporada, foi uma semana inteira para a da vida, o homem pregou Ruth inteiro, em 5 dias. Uma coisa incrível, incrível. Não, Abacuque é outra pregação. Aliás, bem lembrado. Quem foi que falou outro dia? Foi falar no Mackenzie. Verdade, senti a revelação. Mas também tem que ler com calma. É isso aí. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Então, o público feminino não precisa se retirar. Mas eu tenho ficado muito incomodado com um movimento que há no mundo de transformar os homens em umas bonequinhas, mesmo quando eles são casados com mulheres. Eles são muito educados, muito subservientes e muito delicados. E isso faz parte de um movimento internacional, guiado pelo diabo.
para tirar do homem a autoridade que Deus conferiu a ele sobre as coisas. Isso tem me incomodado muito, porque Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. E Deus criou a mulher por causa do homem e o homem por causa de Cristo. Então eu olho algumas coisas e falo, tem alguma coisa fora do eixo. Mas, no livro de Ruth, você encontra um exemplo de masculinidade que eu queria compartilhar aqui. Hoje, eu estou muito contente, que eu encontrei 11 mulheres nesse culto e 10 homens. Há 10 homens aqui. Porque ultimamente nós temos tido 20 mulheres e 3 homens, 5 homens, entendeu? Mas graças a Deus que hoje vieram vários homens. Então eu vou aproveitar, juventinos inclusive. Já vi até mostrando essa cara, não sei muito bem o que ele quer dizer com isso, mas vamos lá. Eu quero falar sobre Boaz. Boaz é um homem que é um tipo de Cristo na Bíblia, como resgatador, né? Mas eu quero falar sobre Boaz. E não vou contar a história de Ruth, porque, como eu disse, eu queria pregar isso num domingo, mas não vou pregar hoje. Eu tenho 4 passagens de Ruth que eu quero comentar com vocês e quero mostrar 4 características que Deus me mostra num homem de Deus. Num homem de Deus. Eu vou começar no capítulo 2, tá? Eu vou mais ou menos lendo, mais ou menos contando, para a gente não passar das 10 horas. Mas vocês sabem que Ruth havia voltado de Moabe com a sua sogra, Noemi, né? Após uma fome que houve em Israel. As duas, Ruth e Noemi, estavam viúvas, mas Noemi velha achava que não tinha mais do que esperar mesmo, mas Ruth podia ter um marido que a resgatasse, um homem que a resgatasse. E aí Noemi ordenou que Ruth fosse atrás dos segadores no campo de Boaz, que era parente, né? Quando Boaz viu que era Ruth que estava ali, perguntou quem era aquela mulher e falava, é Ruth Moabita. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele não tinha obrigação nenhuma de conceder que pessoas estrangeiras colhessem na sua horta, né? Não era para estrangeiros, era para pessoas do povo de Israel, mas disseram que ela era nora de Noemi. Então, no versículo 8, Boaz falou assim, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo estrangeira? Ruth também tinha noção de que ali tinha alguma coisa fora dos eixos. Então Boaz respondeu e disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Você sabe que quando Ruth saiu de Moabe e seguiu Noemi, ela fez um voto, e ela disse assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso chegou aos ouvidos de Boaz. A primeira característica que eu noto nos homens de Deus é que eles têm um senso de justiça. Diga, senso de justiça. Do que é certo e do que é errado. Você seguiu essa mulher, você cuidou dela, sua sogra, você abandonou sua família, você abandonou sua nação, você veio para cá, você reconheceu o Deus de Israel como Deus verdadeiro, não posso te tratar como estrangeiro. Então ele fala no versículo 12, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então ele ainda abençoa a Ruth, abençoa no sentido material, porque deixou colher ali no campo, abençoa no sentido espiritual. Bom, Ruth volta e conta para Noemi esse negócio todo, ela fala, bendita seja, porque esse homem é resgatador e etc. E aí Noemi dá uma instrução para ela, diz que ela vai dormir lá na eira, quando eles estivessem colhendo, né, fazendo a ceifa, que ela fosse ao campo e se deitasse aos pés de Boaz e puxasse o cobertor, que descobrisse os pés dele. A ideia é que ele sentisse frio à noite. E estando ali a mulher pedindo que ele fosse resgatador, então ele fizesse às vezes de marido. E ela passaria a ser sua mulher. Então ela faz isso mesmo. Lá no capítulo 3, então, o Boaz foi deitar e tudo. Meia-noite ele se assustou. Estou no versículo 8. Meia-noite ele se assustou e viu que tinha uma mulher deitada lá.
Ele falou, quem és tu? Versículo 9, ela respondeu, eu sou Ruth. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E ele fica contente com a ideia. Versículo 10, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Não tenhas receio, tudo o que você falou eu vou fazer. Só que tem um problema. Tem um outro resgatador mais próximo. Tinha um parente mais próximo, que, portanto, tinha preferência. Isso eu chamo de integridade. Ele podia aproveitar o momento. Ele poderia dizer depois que ele havia esquecido da existência do outro. Ele podia falar que não resistiu, tinha uma mulher ali na eira do lado dele. Ele podia falar, mas ela pediu para mim, mas Noemi pediu. Ele falou, tudo bem, eu quero fazer tudo isso que está falando, mas tem um na frente e eu tenho que respeitar. Eu vou chamar isso de integridade. Um homem de Deus é uma pessoa íntegra. Íntegra. Ele reconhece a hora e o jeito certo de fazer as coisas. Então ele falou, fica aí essa noite, pela manhã, se ele quiser te resgatar, está, que te resgate. Se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Ele ainda mandou que ela fosse embora mais cedo, para que ninguém soubesse que uma mulher esteve naquela noite, encheu o cobertor de cevada, 6 medidas, e ela voltou e ainda levou comida para casa. Ela conta para Noemi o que aconteceu, e no versículo 18, Noemi diz uma sentença que eu acho incrível, especialmente porque não sai da boca dele, sai da boca de outra pessoa. Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Muito ao contrário dos brasileiros, que gostam de empurrar tudo até a última hora. Eu chamo isso de diligência. Um homem de Deus não empurra para depois. Ele resolve o que tem que resolver no dia. Ele encerra o dia com as tarefas resolvidas. Ele dá conta do recado. E nós gostamos de protelar. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Você não vai fazer nunca. E quantos maus testemunhos os crentes dão nas empresas hoje, porque são comparados com pessoas relaxadas, até alunos cristãos, que deixam para fazer depois, deixam para fazer na última hora, deixam para não fazer, e o testemunho é péssimo. Mas se tem que acontecer uma mudança, aí me perdoem as mulheres, tem que começar pelos homens. Nós não podemos esperar que mulheres de Deus sejam assim, se nem os homens estão querendo ser assim. E nós devemos assumir as coisas que um homem de Deus, como modelo, faz aqui. Nós devemos chamar a responsabilidade e dar o exemplo aqui. E a quarta característica, eu esqueci, mas se alguém anotou as palavras aí, acho que um é senso de justiça, depois eu falei integridade, depois eu falei diligência, né? E a quarta, ele, no dia seguinte, ele vai à porta da cidade. Segundo o costume da época, os assuntos eram resolvidos na porta da cidade, né? Os juízes se sentavam às portas da cidade. E tudo era feito ali. Entrava na cidade, tinha um monte de mesa. Geralmente os anciãos é que ficavam sentados ali. E negociação era tudo feito ali na frente. Então ele foi logo para a porta. E ele viu o resgatador passando ali. O fulano, né? Aí ele falou, fulano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí foi lá, outro sentou. Aí o Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade. Não era por falta de testemunha, viu? Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Aí ele vira para o resgatador e fala, olha, aquele campo que era do Elimeleque, que morreu, e que ficou para Noemi, ela colocou à venda. Como você, devia ser verdade, como você está na minha frente, você tem a preferência, então cumpre você comprar o campo, né? E ele fala, eu vou comprar, claro que vou comprar, mais campo, mais terra, mais semente, mais tudo. Ele falou, só que é o seguinte, quando você comprar, você vai ter que também resgatar a Ruth, que é a esposa do filho que morreu também. A Ruth é uma moabita. E suscitar descendência para ele. Aí lá no versículo 6, o resgatador falou, bom, então não vai dar certo, porque se eu fizer isso, vou prejudicar a minha esposa. Então, fica para você, então, você pode comprar.
Fica você, então. E aí ele fala que tinha um costume, né? Quem queria confirmar o negócio, tirava o calçado e dava o calçado para o outro. E olha lá que quem tirou o calçado não foi o Boaz. Quem tirou o calçado foi o outro. Ele tira a sandália, entrega para o outro e fala, pode comprar. Veja que não foi Boaz quem tomou a iniciativa. Foi o outro quem falou, você pode comprar Ruth e o campo. E Boaz então vira diante de todos, lá no versículo 9, né? Diante dos anciãos e do povo e fala, hoje sois testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertence a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a herança, para que este nome não seja exterminado dentre de seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois testemunhas. Hoje você vai ao cartório, assina, reconhece a firma, né? O nome disso aqui é transparência. Tudo feito às claras. Tudo feito como Deus manda. Para ninguém falar, pegou de mim, roubou, usurpou, aproveitou, chegou na frente, trapaceou. Não tem isso. É tudo feito com transparência, com provas, com testemunhas. Nós vemos muitos exemplos de homens de Deus na Bíblia. Boaz não executou nenhum milagre. Boaz não é um herói da fé. Boaz não é um sujeito que andou sobre águas. Boaz não abriu igrejas. Mas Boaz foi um homem que andou dentro dos padrões de Deus. E Deus abençoou esse homem. E ele e Ruth tiveram a honra de serem bisavós do rei Davi. E eu penso que o que Deus mais quer ver nos homens, Deus ama a fé no nosso coração. Mas tem muita gente de fé hoje, mas tem pouca gente que chama a responsabilidade para si como homens de Deus. Porque, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós podemos ser grandes homens e mulheres de Deus quando entramos aqui dentro, quando louvamos, quando levantamos a mão, quando profetizamos, quando entregamos visões e quando os outros caem pelo chão. E está tudo certo. Mas lá fora, não é isso que eles veem de cara. Eles vão ver como é que eu me comporto. Eles vão ver o que eu falo. Eles vão ver o meu caminhar. Eles vão ver o meu procedimento no dia a dia. Eles vão ver se dos meus olhos sai verdade. Eles vão ver se o meu comportamento é coerente com aquilo que eu prego. Eles vão ver se eu faço negócio com lisura. Eles vão ver se eu sou honesto na forma como eu conduzo o meu trabalho. Porque se eu for uma coisa lá e entrar aqui e ficar levantando as mãos, eu sou o contrário lá fora, no dia que aquela pessoa entrar aqui dentro, aliás, ela não vai querer nem entrar aqui dentro. E no dia que ela entrar aqui, ela vai falar, mas você é tão diferente lá. Qual deles é o verdadeiro? E eu fico inspirado, essa semana eu fiquei inspirado nessas coisas. Um dos filmes mais lindos, um dos melhores filmes evangélicos que foram rodados nesse começo de século, né? E que todo mundo já viu e que passa constantemente na TV é Corajosos. E se tem algo que chama atenção em Corajosos é quando no final do filme um pai vai diante de uma igreja toda e ele fala, eu vou assumir o meu papel de chefe da família, de homem de Deus. Quem tem coragem de fazer isso? Numa geração em que ninguém quer seguir ninguém. Numa geração que prega contra a família e que quer perverter todos os valores, invertendo tudo que Deus determinou. É tempo de nós olharmos para esse livro aqui e vermos como é que se comporta o homem de Deus e assumirmos o nosso papel. E se essa igreja quer crescer, os homens dessa igreja têm que entender isso aqui. Os homens têm que ser os primeiros a dar cara aqui, nas atividades que nós temos. E aí não importa a idade, são os homens. Não adianta exigir que as mulheres façam isso, nós não estamos interessados em fazer também. Mas hoje eu aprendi que um homem de Deus, ele sabe discernir entre o certo e o errado. Um homem de Deus é uma pessoa íntegra. Um homem de Deus é uma pessoa diligente. Um homem de Deus é uma pessoa transparente. E eu quero essas coisas para mim. Ele não deve nada para ninguém. Ele pode olhar nos olhos dos outros. Porque ele anda de acordo com os ditames das coisas de Deus. Amém?
E eu quero que seja assim com vocês também, para a glória. Na última estrofe do hino que a gente cantou hoje, o hino ele fala todo sobre a comunhão que a gente tem com Deus e tudo mais. E pelo que eu entendo aqui, né, a quarta estrofe é como se fosse um ensinamento de como a gente chegar a essa comunhão com Deus e como aproveitá-la. E ele fala assim: se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Na verdade é mais, não sei se é um testemunho, mas não, é que acho que é contar o que acontece comigo, pelo menos, né? Todas as vezes que eu me fecho no meu quarto para ler a Bíblia, para fazer seja lá o que for para o Senhor, é diferente. Não estou falando que o culto aqui na igreja não sinta a presença de Deus, mas acho que no Renovação eu estava falando com o Edu, e ele falou que ele viu, acho que num documentário, uma reportagem, não sei, que acharam uma estrela, um outro sol, numa outra galáxia, a 1 bilhão de anos-luz. Eu nem sei qual era a distância certa que ele falou. E ele falou assim: Deus, a gente não tem noção do que é 1 bilhão de anos-luz. Na velocidade da luz, a gente demoraria 1 bilhão de anos para chegar lá. A gente não sabe que distância é essa, mas Deus conta isso com os palmos das mãos. E quando a gente se fecha no quarto, para louvar o nome dele, para orar, para entrar nessa comunhão, não é que ele se reduz e vai até lá, ele se faz caber ali. Esse Deus que conta 1 bilhão de anos-luz com o palmo das mãos, se faz caber dentro do nosso quarto. Essa presença do Senhor, pelo menos para mim, né, é algo que eu nunca senti nada igual. De muitas vezes não conseguir ficar de pé. Talvez por respeito e por estar, assim, a física vai me ajudar a falar. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e ele está ali, e está tão ali, que eu não consigo me mexer ali dentro, porque ele está muito ali comigo. Então, um conselho que eu deixo aqui, mesmo casados, viu? Se você puder ter uma experiência sozinho com Deus, dentro do seu quarto, se fechar e você sozinho ali, sem se preocupar com mais nada, se abrir com ele e buscar a presença dele, eu posso garantir que vai valer muito a pena. Amém. Eu não ia falar nada, mas Deus fala. Eu estava assim, não vou falar. E era exatamente a estrofe. Aí quando ele falou, eu falei, não acredito. Exatamente do hino, porque terça-feira foi falado sobre isso, né? Foi falado, eis que te comprases, Salmo 51, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, que em algumas versões está no oculto. Então, o que o pastor pregou procure estar sozinho num lugar, num quarto, fazer do seu carro, você está no carro, foi exatamente isso, aonde você estiver, a sua comunhão com o Senhor. Se estiver no carro, naquele lugar sozinho, procure ter um lugar com a presença do Senhor. E quando cantou o hino, procurar estar sozinho na presença de Jesus, me veio tudo que foi falado na terça-feira e que a gente faz. E eu falei assim, nossa, é isso mesmo. Aí ele veio e falou. Aí eu lembrei domingo o pastor falando, né? Não é que a gente vai ficar escutando, ó Deus, mas Deus fala. E como Deus fala. E eu veio falando.
Basta a gente estar com os ouvidos bem abertos e estar ouvindo o que Deus fala, viu? E como fala. Amém. Vamos ficar em pé, então? Sábado tem culto, 19 horas. Venha, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Domingo de manhã teremos reunião, né, pastor? 8h45, Gláucia. 8h45, Gláucia. Os grupos de visitação, pode vir, vai ser bênção. À tarde, coral, 16 horas. E culto à noite. Beleza? Amarre a pessoa. Isso. Feche seus olhos. Senhor, que gostoso ouvir todas essas coisas sobre a sua palavra e nós queremos ter cada vez mais comunhão contigo, que preciosos esses momentos com o Senhor na tua casa, juntos com os meus irmãos. Nós te pedimos a tua bênção para esse resto de dia, para uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira frutífera, como disse a sua serva aqui em nome de Jesus. O Senhor nos guarde, nos leva debaixo da proteção do teu Espírito para as nossas casas, que o Senhor nos visite no nosso escondido com o Senhor, que nós tenhamos experiências com Deus e que o Senhor faça grandes coisas e que nós possamos nos encontrar novamente sábado, domingo e continuar nos encontrando até a tua volta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode dar um abraço, teu irmão, pode aplaudir o Senhor. Amém.